Tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre os raios fundamentais de um casal super incrível, Akhenaton e Nefertiti, né? Então aqui eu tenho um quadro de Nefertiti, ambos faraós famosíssimos do Antigo Egito. Então, um dos grandes baratos do estudo do raio fundamental é que você não precisa necessariamente conhecer a pessoa e nem a história dela. Então, você pode muito bem pegar uma celebridade, verificar os seus raios e descrever os seus potenciais, dons e talentos através do raio fundamental que elas emitem. E se porventura você conhecer um pouco da história e da vida dessa celebridade, você vai simplesmente enxergar a grande coerência entre os raios fundamentais dela e o comportamento na prática. E como que é que eu verifico o raio fundamental de uma pessoa? Então, independente se ela está encarnada ou não, a radiestesia é uma técnica que ela busca informações no inconsciente coletivo. Então, independe se ela já faleceu, se não faleceu. A radiestesia é uma técnica que consegue buscar qualquer informação, né? Dentro desse inconsciente da coletividade. E uma outra forma de você verificar o raio fundamental é através da sua sensibilidade sinestésica, né? Algumas pessoas têm esse sentido muito apurado de perceber e sentir a energia das pessoas. E quando você conhece todas as características do raio fundamental, você consegue identificar, né, através do seu sentir, o raio que aquela pessoa está emitindo. E uma outra forma é através do comportamento. Mas para identificar dessa forma, é lógico, você precisa entender muito sobre raio fundamental e também conhecer um pouco mais a pessoa a ser analisada. Então, essas são as maneiras que você consegue verificar o raio fundamental das pessoas. E também outra coisa que eu escolhi a Nefertiti é porque ela tem os mesmos raios fundamentais que eu nas mesmas posições. Então, o que quer dizer isso? Que eu sou Nefertiti ou que eu fui Nefertiti? Não, não é isso que quer dizer. Simplesmente que eu tenho esses potenciais que ela tinha e que com o aprimoramento eu posso cada vez mais alcançar maestria em determinadas habilidades. Porque na prática funciona assim, o raio fundamental, ele carrega um potencial. E esse potencial, ele é constituído de vários degraus. Então, nem sempre você consegue expressar o potencial do teu raio no seu ápice, né? No seu último degrau. Então, uma coisa boa também de se fazer é que quando uma celebridade ela apresenta os mesmos raios que você, das mesmas posições, você pode fazer
uma modelagem, desde que você queira se aprimorar cada vez mais e alcançar uma alta performance nas suas atividades. Porque se você tem aquele determinado raio fundamental, né, através de uma celebridade que desenvolveu o máximo daquelas capacidades, isso daí pode servir de base para você e uma forma também de te estimular a se desenvolver cada vez mais. Então vamos lá. Qual era o raio fundamental da Nefertiti? O raio que representava a identidade externa dela simplesmente era o raio rosa. Então, pessoas do raio rosa possuem um grande potencial de sensibilidade a energias, a emoções, a vibrações. E uma característica assim fortíssima de quem é do raio rosa é a sua fé inabalável. Então, não é à toa que religiosos de grande notoriedade são do raio rosa, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá e outros mais. E o rosa também, ele rege a beleza, as artes, a natureza, os animais, a cura. Então, você encontra muitos médicos do raio rosa, você encontra também muitos bailarinos do raio rosa, muitos artistas do raio rosa e até também encontra mestres de Kung Fu do raio rosa. Meu grão-mestre, Pui Shan, de Kung Fu, o raio fundamental dele é rosa. Porque o rosa, né, é um grande mistério, porque apesar de ter essa conotação religiosa, meiga, sensível, de ajuda ao próximo, ele contém todo o potencial do vermelho e do violeta. Então, o que significa? Que pessoas do raio rosa têm toda aquela força primária do vermelho, juntamente com o violeta. Então, o violeta é aquela pegada quando você já está no processo de maestria, de busca por excelência. Então, é o que eu falei, cada raio tem os seus degraus. Por isso que é interessante a gente estudar o raio fundamental de celebridades, que a gente tem como vislumbrar aonde que a gente pode chegar. Então, Nefertiti era do raio fundamental rosa, um raio que denota um temperamento seletivo, refinadíssimo, amoroso. E a identidade interna dela era formada simplesmente pelo vermelho e pelo índico. Então, o vermelho representava o lado masculino dela, a forma como ela se projetava no mundo. Então, como ela se projetava? Com certeza, com muita coragem, com tino de liderança, com pulso firme. E, em contrapartida, ela tinha um lado muito misterioso, enigmático, que é do raio índico, que representava o feminino dela. Então, com certeza, ela devia ter muita inclinação para estudos de ciências ocultas, porque o raio índico, ele porta um grande potencial abstrato. Então, não é à toa que grandes paranormais e ocultistas, todos, sem exceção, têm o raio índico.
E qual era o raio fundamental de Akhenaton? Azul índico. Então, certamente, ele devia ser uma pessoa muito enigmática, um pouco introvertida, com um grande poder e resistência psíquica, também um grande poder de oratória, porque o índico ele contém todo o potencial do azul claro, e com certeza com grandes inclinações ao ocultismo. E os raios que representavam a identidade dele interna simplesmente eram verde e azul claro. Então, o azul claro ele representava o masculino interno dele, a forma como ele se projetava no mundo. Então, com certeza, ele tinha muita clareza mental, devia ser uma pessoa muito empática, muito articulada, com uma inteligência super sutil, reflexiva. Então era aquela pessoa que sabia lidar com o outro, uma vez que estava sempre em busca da sua própria luz interna, do seu próprio saber interno. E o azul ele denota o quê? Um grande poder de oratória. Então ele devia, conduzir as coisas com uma comunicação extremamente inteligente. E o raio verde representava o lado feminino dele, o lado receptivo. Então, além desse potencial abstrato, desse potencial de comunicação, ele possuía um grande potencial instintivo, Então ele tinha, digamos assim, uma conexão com a inteligência animal. Então ele era possuidor de muito poder de indução, percepção, manipulação, sedução. Era uma pessoa sem dúvida estrategista a longo prazo, com uma grande visão ampla, porque pessoas do raio verde são águias, Eles conseguem enxergar longe e também são certeiros, por isso que costumam ser excelentes caçadores, porque eles têm aquela percepção e aquela ação assertiva, porque o verde ele carrega todo o potencial do amarelo e do azul. Então, se você juntar o pragmatismo do amarelo junto com a profundidade do azul, resulta em quê? Uma pessoa que age com rapidez, Em momentos de risco, de perigo. E fazendo uma correlação entre os raios deles, porque o raio fundamental também, todo raio fundamental, ele complementa um outro raio fundamental. Então, em casais, você sempre verifica raios complementares. Então, um sempre tem um raio complementar do outro ou mais de um raio complementar. E nesse casal não é diferente. Então, olhando aqui, olha que interessante. Nefertiti, raio fundamental rosa. O raio verde que representava o lado feminino de Akhenaton simplesmente é o complemento do rosa. E é uma complementariedade muito interessante, porque o rosa tem aquela pegada angelical e o verde aquela pegada animal. E é justamente isso que faz com que seja uma atração fulminante. E outra complementariedade, o azul do lado masculino de Akhenaton com o vermelho do lado masculino de Nefertiti. Então, outra complementariedade. Então, enquanto o vermelho
ele está muito focado na matéria, no físico, o azul está mais no mental. Então, um complementa o outro. Então, daí, a gente já consegue ver que eles tinham uma grande compatibilidade energética, independente de saber realmente como era a realidade. Né? Então, esse é o barato do raio fundamental, que independente de como é a realidade, essa compatibilidade ela é real. Então, gente, com essa leitura aí, eu espero que você tenha compreendido melhor como que é essa dinâmica aí do raio fundamental na prática. E se você aí ficou interessado e quer saber qual é o seu raio fundamental, quais são os seus potenciais internos, qual é o raio fundamental do seu parceiro e parceira ou parceira, solicite já a sua leitura de perfil psicológico e comece a expressar toda a sua potencialidade. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.